Você já leu o rótulo de um alimento industrializado? Não? Ótimo, a indústria agradece. Porque se você realmente soubesse o que está escrito ali, ia começar a achar que aquele pão integral é mais artificial que teste de fidelidade em programa de auditório. Eles juram que são transparentes, mas usam uma lupa para esconder o que realmente importa. Usam palavras bonitas, fontes minúsculas e uns nomes que parecem saídos de livro de alquimia só para transformar gordura, açúcar e amido em algo que soa quase gourmet. Hoje, a gente vai abrir essa caixinha de mentiras. Ou melhor, essa embalagem de sabor morango e mostrar como os rótulos foram feitos para confundir e não para informar. Bora decodificar esse dicionário da enganação? Eu sou o Bob e esse é o Sempre Curioso. Mete o dedo no like e vamos nessa! Você já deve ter ouvido que os ingredientes vêm listados por ordem de quantidade, né? Parece justo. O que ninguém te contou é que a indústria trata isso como um quebra-cabeça estratégico. E o objetivo é simples: esconder o que realmente tem em excesso. Funciona assim. Em vez de escrever açúcar logo no topo da lista, eles quebram o danado em vários nomes diferentes: xarope de milho, dextrose, maltodextrina, frutose, glicose. Parece aula de química, mas é só a mesma substância disfarçada com RGs falsos. A mágica? Nenhum deles aparece sozinho em destaque, mas somados, continuam sendo o ingrediente que mais pesa na fórmula. É como dividir uma dívida em 5 boletos. Continua sendo um rombo, só que mais bonito no extrato. O consumidor vê a lista, não encontra açúcar nos primeiros itens e acha que se salvou. Mal sabe ele que está engolindo uma sobremesa com roupa de salada. E o mais genial, tudo isso é legal. Tá na regra. A indústria não mente. Ela só organiza a verdade de um jeito mais conveniente. E você, que só queria um biscoitinho fit, acaba comendo uma bomba doce disfarçada de barrinha saudável. Agora vamos falar dos nomes. Mas não daqueles fofos tipo biscoito da vovó ou linha equilíbrio zen natural life vitalidade. Tô falando dos nomes científicos que transformam qualquer gororoba em algo quase respeitável. Tem gordura vegetal? Vira mono e diglicerídeos de ácidos graxos. Tem realçador de sabor? Escreve glutamato monossódico. Ou, se quiser dar um charme europeu, E621. Tem emulsificante, espessante, estabilizante? Ótimo! Cada um com seu codinome misterioso que não faz sentido para ninguém fora de um laboratório da NASA. O objetivo é só um: impedir que você reconheça o que está comendo. Porque se no rótulo estivesse escrito óleo ruim misturado com mais óleo ruim, ninguém colocava aquilo no carrinho. Mas com esse vocabulário técnico, o ingrediente parece inofensivo, quase medicinal. Se bobear, tem gente achando que insaponificáveis do óleo de soja ajudam a digestão. É como se a indústria tivesse contratado um poeta de bulas de remédio para escrever cardápio. E a gente aceita porque não dá para lutar contra o que a gente não entende. Só que agora você entende. E quando entender, vai ficar difícil continuar comendo sabor morango, achando que tem morango envolvido. Existe um universo inteiro de frutas que só existem na imaginação da embalagem. E o morango é o rei desse mundo encantado. Sabe aquele iogurte rosa vibrante que te encara na prateleira com morangos brilhantes e gordinhos? Então, se tivesse um detector de frutas na sua cozinha, ele ia acusar: morango não detectado. A frase "contém morango" deveria vir com um asterisco gigante dizendo: em doses homeopáticas se sobrar espaço. Porque na prática, o que ele contém mesmo é uma combinação perfeita de aromatizante artificial, corante vermelho e algum espessante para dar textura de coisa viva. O sabor não veio da fruta, veio do laboratório. E o cheiro? Também. O morango, coitado, só aparece mesmo na foto da embalagem. É tipo aquele primo que a família sempre fala, mas ninguém nunca viu. E não pense que isso é ilegal. A indústria joga dentro das regras. Porque se tiver 1% de purê de morango em algum canto do processo, ou mesmo um traço de pó aromatizante extraído da fruta lá em 2012, eles já podem escrever "contém morango" com a maior cara lavada. E se não tiver nada, não tem problema. Basta usar o termo mágico, sabor morango. Aí vale tudo. Pode ser uma mistura de aroma sintético e esperança. A embalagem virou um teatro de ilusão. Mostra o que você quer ver, promete o que você gostaria de comer e entrega o que for mais barato produzir.
E sabe qual a parte mais bizarra? Funciona. A gente compra. A gente repete. A gente oferece para as crianças. E o morango, aquele de verdade, continua lá na feira, sozinho, esperando alguém lembrar que ele ainda existe. Vamos ser honestos. Ninguém lê rótulo. E quando tenta, desiste na segunda linha. Mas não é porque você é preguiçoso, é porque o rótulo foi feito para você desistir. A frente da embalagem parece outdoor de resort. Tem sol, fruta, felicidade e palavras reconfortantes como leve, zero, fonte de energia, natural. Mas é só virar para a parte de trás que começa o filme de terror. A tabela nutricional parece planilha de banco. E a lista de ingredientes? Um parágrafo único, letra miúda, espaçamento de código penal e um festival de termos que não cabem nem no dicionário do Google. Agora presta atenção nesse detalhe genial. As informações mais importantes, tipo presença de alergênicos, glúten, transgênicos, aditivos, aparecem escondidas no canto inferior, em fonte quase invisível, geralmente com cor cinza sobre fundo branco. É o equivalente visual de um sussurro num show de rock. Enquanto isso, a parte nobre da embalagem, aquela que te convence em 3 segundos no mercado, exibe promessas grandiosas, sem conservantes, mas cheio de acidulantes, zero gordura, mas lotado de açúcar. É marketing com roupagem de ciência. Um balé entre a verdade e o exagero. E aqui entra o golpe de mestre. Mesmo quando o consumidor se dá ao trabalho de tentar entender o rótulo, ele esbarra em outra barreira ou vocabulário técnico. A indústria poderia escrever: contém milho transgênico? Poderia. Mas prefere dizer derivado de amido modificado de fonte geneticamente modificada, só para garantir que você desista no caminho. No fim, ler um rótulo é como tentar montar um quebra-cabeça no escuro, com metade das peças escondidas e a caixa mostrando uma imagem que não tem nada a ver. A diferença é que, nesse jogo, quem perde não é só você, é a sua saúde, sua confiança e, muitas vezes, o seu dinheiro. Se tem uma coisa que brasileiro aprendeu a respeitar, é selo. Selo dá segurança. Selo parece coisa séria. Se tem selo, é porque passou por algum controle, certo? Errado. Pelo menos quando a gente fala de alimentos industrializados. A prateleira do supermercado virou passarela de selos falsos, sem nenhum valor técnico ou fiscalização real. 100% natural. Feito com amor. Produto do bem. Artesanal. Linha premium. Receita caseira. Zero culpa. Tudo isso soa oficial. Mas nada disso é regulado por absolutamente ninguém. A maioria desses selos foi criada pelas próprias marcas. É como se uma criança colasse estrelinhas no próprio boletim e dissesse que passou de ano com honra ao mérito. O mais curioso é que essa prática não nasceu agora. No século XX, logo depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos viram uma explosão de alimentos processados. Era prático, barato, durava mais, mas o público ainda torcia o nariz. Foi aí que surgiu uma onda de embalagens com palavras reconfortantes: home style, farm fresh, natural goodness, que em tradução livre não significam absolutamente nada. Era uma estratégia psicológica. Associar comida de fábrica à memória afetiva da comida de vó. E o truque pegou. Hoje, o mesmo truque é global. As empresas sabem que o consumidor corre da palavra industrializado. Então maquiam o produto com selos simpáticos. Colocam um raminho verde, uma ilustração rústica e um logo redondo que remete à tradição, mesmo que o alimento tenha nascido em uma esteira rolante ao lado de um tanque de emulsificante. E o detalhe mais perverso: esses selos distraem. Enquanto você admira a linha Equilíbrio Vital, não percebe que o produto tá cheio de gordura vegetal hidrogenada, corante caramelo quarto e aromatizante sintético. É um jogo de prestidigitação visual. Você olha pro selo e o ingrediente escapa por trás do rótulo. O resultado? Uma sensação de segurança baseada em aparência. A confiança foi terceirizada para a arte gráfica. E no fim das contas, a embalagem não é mais uma fonte de informação. É uma peça de propaganda disfarçada de ficha técnica. Sabe quando você olha a tabela nutricional e pensa: nossa, até que esse salgadinho não tem tanto sódio assim? Respira fundo. Você acabou de cair na armadilha da porção ilusória, uma das ferramentas mais engenhosas da indústria para parecer inofensiva no papel. Funciona assim. Em vez de mostrar os valores por embalagem inteira, o que seria justo, já que ninguém come metade de um biscoito, eles cortam o alimento em porções fictícias.
Isso reduz artificialmente os números, porque o total de gordura, sal ou açúcar é dividido por uma fração que ninguém respeita na vida real. Quer um exemplo clássico? Aqueles sucos de caixinha, aparentemente inocentes, costumam trazer a tabela nutricional de 200 ml, mas a caixa tem 1 litro. Você toma tudo, feliz da vida, achando que ingeriu só 10 gramas de açúcar. Na prática, foram 50 gramas, o equivalente a 10 colheres. Só que diluído em letras miúdas e porções de faz de conta. Essa técnica ganhou força nos anos 1990, quando órgãos reguladores começaram a obrigar a divulgação dos valores nutricionais. A indústria, em vez de brigar, se adaptou do jeito mais conveniente. Manteve os ingredientes problemáticos, mas reduziu o tamanho da porção padrão. Resultado? O produto continuou o mesmo, mas o número na tabela ficou mais simpático. E esse truque não para por aí. Já reparou em produtos que dizem zero de gordura trans? Pois é, pela legislação, se a quantidade por porção for menor que 0, eles podem arredondar para 0. Aí você come 4 porções achando que está limpo, mas acabou ingerindo gordura trans suficiente para fazer inveja a um hambúrguer de posto. É o famoso zero que vale alguma coisa. No papel é dieta, no estômago é bomba. E o mais cruel é que tudo isso acontece com a bênção da lei. A matemática foi distorcida, não para te informar, mas para te acalmar. Porque consumidor tranquilo consome mais. E consome errado. Na teoria, a lista de ingredientes deveria ser um mapa. Na prática, é um labirinto. Já reparou que quando um produto tem várias partes tipo recheio, massa, cobertura, calda, tudo, aparece socado numa lista só, sem qualquer separação clara? Isso não é descuido, é estratégia. A ideia é embaralhar os ingredientes numa sopa de palavras, para que você não saiba exatamente o que está em cada parte do produto. O recheio tem corante? A cobertura tem gordura trans? A massa tem emulsificante? Boa sorte descobrindo. É tudo uma coisa só, como se o biscoito nascesse pronto do vácuo. A ciência da confusão entra em cena aqui, com uma bela arma: a sobrecarga cognitiva. A psicologia já provou que, quando somos expostos a muita informação ao mesmo tempo, especialmente numa estrutura densa e sem organização, o cérebro tende a desligar o senso crítico e tomar decisões mais automáticas. Em outras palavras, quanto mais bagunçado o rótulo, mais chances de você parar de ler e só colocar o pacote no carrinho. Além disso, a neurociência mostra que o cérebro humano tem dificuldade em processar listas longas. O número mágico é 7. A maioria das pessoas consegue memorizar até 7 itens com facilidade. Passou disso, vira neblina. E adivinha o que a indústria faz? Entope o rótulo com 20, 30 nomes técnicos misturados. Resultado: você lê 3, se irrita no quarto e confia cegamente nos outros 26. E tem mais. Estudos sobre percepção alimentar revelam que, quando um alimento é descrito de forma ambígua, ele parece mais seguro mesmo sem fundamento. Isso porque o cérebro preenche lacunas com suposições otimistas. Ou seja, quanto mais confuso o rótulo, mais o consumidor projeta que aquilo deve estar tudo certo. Um paradoxo brilhante e conveniente. A lista única é, portanto, mais do que desorganização. É engenharia psicológica. Um enigma proposital, desenhado para que você nunca descubra o que realmente está comendo. Ou, no mínimo, que desista antes da metade. Você já notou como algumas palavras aparecem em quase todo rótulo, mas ninguém sabe exatamente o que elas querem dizer? Caseiro, natural, leve, premium, artesanal, do bem, feeling good, fit, nutritivo. Parece nome de playlist do Spotify. Mas é só a velha arte de vender vento com gosto de comida. A ciência do marketing alimentar explica direitinho por que isso funciona. Essas palavras fazem parte de um fenômeno chamado halo saudável. Quando um produto usa termos positivos, o consumidor automaticamente assume que ele é mais nutritivo, menos calórico ou menos artificial, mesmo sem nenhuma evidência disso. E isso não é só achismo. Estudos em psicologia do consumo mostram que rótulos com palavras emocionais afetam diretamente a percepção de sabor, saciedade e até culpa pós-consumo. Ou seja, se um bolo industrializado vem com selo feito com carinho, o seu cérebro registra: ok, isso deve ser melhor para mim do que aquele outro. Mesmo que ambos tenham exatamente a mesma fórmula com gordura hidrogenada, amido modificado e aromatizante idêntico ao natural, só muda o apelo emocional.
Outro ponto importante é o priming semântico. Um truque onde certas palavras ativam gatilhos inconscientes no cérebro. Quando você lê artesanal, automaticamente imagina alguém amassando pão com as mãos, num fogão a lenha. Mas na prática, o produto foi feito por máquinas, em série, com conservante e prazo de validade de 6 meses. O termo é livre, solto, sem definição técnica. Tá lá só para acionar esse imaginário emocional que transforma farinha e óleo em experiência afetiva. E aqui vem o detalhe final. Estudos em comportamento alimentar mostram que consumidores que se sentem emocionalmente conectados com uma marca tendem a ler menos o rótulo. Isso mesmo. Quando o rótulo abraça você com palavras quentinhas, você para de questionar. É o fast food emocional. E quanto menos você questiona, mais fácil é empurrar ingredientes duvidosos com um sorriso estampado na frente da embalagem. No fim das contas, a linguagem do rótulo não serve para informar, serve para seduzir. E às vezes, enganar com charme. Mas agora que você sabe disso, vai ser difícil olhar para uma embalagem cheia de carinho com os mesmos olhos. Conclusão. Abrindo os olhos onde eles mais querem que você durma. Durante boa parte da história, o maior desafio da humanidade foi não morrer de fome. Hoje, o desafio é não morrer de excesso. Nunca estivemos cercados por tanta comida, mas também nunca estivemos tão mal alimentados. A fartura é uma ilusão. O que parece abundância é, na verdade, um mundo de produtos que se disfarçam de alimento, rótulos que fingem ser informação e embalagens que mais escondem do que revelam. É como se a gente vivesse num enorme teatro de supermercado, onde o cenário é colorido, os personagens têm nomes simpáticos e os vilões aditivos, açúcares, óleos e corantes entram em cena camuflados de mocinhos. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Lá no início da Revolução Industrial, no século XIX, as cidades começaram a inchar e os alimentos passaram a ser produzidos em massa. O problema? Muita coisa era adulterada. Leite com giz, pão com cal, cerveja com ácido sulfúrico. Sim, isso acontecia. E ninguém sabia. Porque não existia rótulo, não existia fiscalização, não existia transparência. As pessoas estavam à mercê do que parecesse apetitoso e barato. E por que eu tô te contando isso? Porque a gente acha que evoluiu, mas só mudou o verniz. Hoje, o leite não tem mais giz, tem estabilizante, espessante e aromatizante. O pão não tem cal, mas tem um monte de coisa que você não sabe pronunciar. E a cerveja? Bom, melhor deixar para outro episódio. A diferença é que agora a enganação é feita com muito mais sofisticação. A indústria aprendeu a se proteger por trás da legalidade, a maquiar a verdade com linguagem técnica e a transformar a falta de clareza em arma de venda. Tudo isso com uma estratégia só: fazer você confiar tanto no que está escrito que nem se dê o trabalho de entender o que está comendo. E é aqui que entra você. Porque você pode continuar vivendo no automático, pegando o produto que parece saudável, acreditando no zero açúcar e no feito com carinho, sem questionar nada. Ou você pode começar a fazer a pergunta que mais incomoda o sistema: por que isso está aqui? Por que tem mais de 20 ingredientes num pão? Por que o iogurte de morango não tem morango? Por que a barra Fit tem 4 tipos de açúcar com nomes diferentes? Por que o rótulo precisa parecer uma tese de doutorado? Fazer essas perguntas não transforma sua vida da noite para o dia, mas começa a abrir um tipo de visão que ninguém pode te tirar depois. Você começa a enxergar com clareza onde antes só existia design bonito. Você começa a perceber o truque. E quando percebe o truque perde a força. Não se trata de viver com paranoia. Se trata de viver com consciência. De saber o que entra no seu corpo. De perceber que o sistema se alimenta da sua distração. E que, quando você decide olhar com atenção, ele começa a falhar. Lembra da fábula do Rei Nu? Aquele em que todos fingem ver uma roupa maravilhosa até que uma criança diz: "O rei está pelado". É isso. A embalagem pode dizer o que quiser, mas agora você sabe olhar além do que ela mostra. E se você enxergou isso hoje, mesmo que seja só o começo, já tem algo dentro de você que não aceita mais ser enganado tão fácil. E isso, meu amigo, minha amiga, já é meio caminho para começar a mudar o mundo.